Felipe, o Estado brasileiro vai ter capacidade de regular esse setor, considerando que a natureza dele, das criptomoedas, é uma natureza irregulável, né? Nasceu como uma moeda livre. Como é que vai ser isso? O Estado vai ter essa capacidade na sua avaliação? O Estado brasileiro ele não vai conseguir regular as criptomoedas em si. Não vai regular o Bitcoin, ele não vai regular o Ethereum, Solana, enfim, os outros criptoativos. Mas o que ele pode, e é saudável que ele faça, é regular os agentes que intermediam esse tipo de operação. Então, a exchange que opera compra e venda, ou uma fintech que empresta dinheiro com colateral em cripto, um banco que opera emprestando recursos com depósitos em cripto, e não existe, em termos práticos, muita distinção entre esses agentes do mercado cripto, essas terceiras partes que a gente chama, que ficam entre o cliente e o ativo digital, e o mercado financeiro tradicional. Então, a regulação ela vai ocorrer sobre esse tipo de agente, sobre o custodiante, para garantir que ele tenha maior transparência, que ele não vai se apropriar de recursos, que ele não vai sonegar informação. Então, isso o governo pode e deve fazer, é natural e é saudável que faça, apesar de cripto ter os seus próprios meios para garantir essa transparência, para garantir, enfim, essa confiabilidade. Você está tendo agora, em função desse colapso da FTX, uma onda chamada prova de reserva, que são as exchanges mostrando seus balanços, mostrando seus cofres, por assim dizer, para que as pessoas possam conferir se o ativo está lá, se o dinheiro está lá de fato. E a blockchain, ela é extremamente transparente, você consegue ter mais informações ali do que em qualquer balanço de banco, porque na blockchain você tem isso auditável 24 horas por dia e os bancos não têm essa mesma transparência. Então, o cripto está colocando as suas ferramentas à disposição para garantir segurança aos clientes. Por outro lado, existem esses agentes intermediários que operam em sistema muito parecido com o mercado tradicional, e eles vão ser regulados, e é saudável que eles sejam regulados. Eu acho que se eu puder complementar um pouco nessa pergunta, eu acredito que os órgãos reguladores mundiais, até pegando a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, a gente vê que eles estão muito integrados no mercado de cripto e contratando os bons prestadores de serviços. Eu acho que sim, a gente não tem ninguém que entenda muito de cripto, por exemplo, de regulatório de cripto, talvez nas autarquias brasileiras. Mas hoje você tem várias empresas de forênsica, como Chain Analysis e outras, que estão virando grandes clientes dos órgãos das autarquias e dos reguladores mundiais. Então, sim, eu acho que hoje existe uma facilidade para os reguladores contratarem bons serviços para conseguirem regular de forma... já tem praticamente umas melhores práticas, digamos assim. Mas você está certo aqui. No fundo, por exemplo, tem países que são mais severos, né, nos governos mais força. A gente tem na China, por exemplo, o Bitcoin já foi proibido mais de 13 vezes. E, por definição, uma coisa que tem que ser proibida mais de uma vez, ela não é proibível. Então, sim, eu acho que é difícil acabar com o Bitcoin, um Estado não consegue fazer isso, mas sim, você tem quem troca real por Bitcoin, você tem aí um CNPJ, você tem uma empresa, você tem que declarar, e eu acho que isso é bem-vindo. Tem ocorrido muita coisa errada no nosso país.